Olá, eu sou Maximilian Steiger. Vamos pensar um pouco sobre a justiça. Ela é algo que nós, como sociedade, inventamos, que criamos do zero? Ou será que é algo que a gente descobre? Uma verdade que já existe no mundo só esperando para ser encontrada? Pois é, essa pergunta está no coração de uma das ideias mais antigas e poderosas do pensamento humano, o direito natural. E a resposta para ela acabou criando duas visões de mundo radicalmente opostas. Vamos mergulhar nesse debate? A questão central que move séculos de filosofia e de direito é basicamente esta. As leis que nós criamos são a autoridade final ou existe alguma lei superior a que elas precisam se conformar? A tragédia grega de Antígona nos dá, talvez, o exemplo mais clássico desse dilema. Essa citação de mais de 2000 anos coloca o conflito de forma perfeita. De um lado, você tem o decreto do rei, a lei positiva, a lei dos homens. Do outro, as leis não escritas e infalíveis que Antígona invoca. É um apelo a uma justiça maior, uma lei que, segundo ela, vai muito além da autoridade de qualquer ser humano. E é exatamente aqui que a história do pensamento jurídico se divide em duas. A resposta para essa pergunta da Antígona não foi uma só. Pelo contrário, ela criou duas grandes estradas, duas tradições que competem entre si e que moldaram tudo o que veio depois. E é a história desse grande debate que a gente vai analisar agora. A primeira grande corrente de pensamento que a gente chama de tradição clássica tem uma abordagem, bem, realista. Para ela, a lei não é algo que a gente inventa na nossa cabeça, mas sim algo que descobrimos ao observar a própria realidade. Essa visão não surgiu do nada, claro. Ela foi construída ao longo de séculos. Tudo começa lá na Grécia, com Aristóteles, que deu a base filosófica. Depois, vêm os juristas romanos, muito práticos, que pegaram essa ideia e a transformaram em lei de verdade, aplicada no dia a dia. E aí, séculos mais tarde, já na Idade Média, Tomás de Aquino organiza e sintetiza tudo isso numa doutrina bem coesa. Para entender os clássicos, o ponto de partida é o conceito de natureza de Aristóteles. O que isso quer dizer? Bom, de forma simples, significa que a finalidade, o propósito de uma coisa já está inserido naquilo que ela é. A essência de uma semente de maçã, por exemplo, é se tornar uma macieira. Essa é a sua natureza, o seu princípio de operação. Então, para um pensador clássico, o direito natural não é um ideal distante, uma utopia. Não. Ele faz parte da própria estrutura da realidade. A justiça não é inventada, ela é descoberta, quase como um cientista descobre uma lei da física. É o resultado de observar com atenção a ordem que já existe no mundo e na própria natureza do ser humano. E essa citação do Decreto de Graciano, um texto jurídico medieval fundamental, resume a ideia de um jeito perfeito. Ele diz que o gênero humano é duobus regitur, ou seja, é governado por duas ordens, o direito natural e o direito positivo, que são os costumes. Não são inimigos, pelo contrário, são parceiros. São duas partes de uma única e mesma ordem jurídica. Mas aí, o mundo muda. A partir do Renascimento, surge uma segunda escola, que representa uma virada de chave radical. A fonte da lei deixa de ser a realidade que a gente observa e passa a ser a pura razão humana. O desenvolvimento dessa escola moderna está ligado às grandes revoluções culturais da Europa. Começa ali no século XVII com pensadores como Grócio, que, no meio de guerras religiosas brutais, tentaram achar leis universais que não dependessem de religião. Depois vêm os teóricos do contrato social, como Hobbes e Locke, como ideia radical. A lei não vem da natureza, vem do nosso consentimento. E tudo isso culmina no idealismo de Kant, onde o foco sai da realidade externa e vai para dentro da mente humana. O conceito fundamental aqui é o do contrato social. A ideia é que a sociedade e a lei não surgem da natureza das coisas, mas de um pacto, de um acordo voluntário entre indivíduos autônomos que concordam em viver sob certas regras comuns. E aqui está a mudança mais drástica de todos. Para os pensadores modernos, o direito natural deixa de ser parte da lei do dia a dia. Ele se torna um código moral, um ideal a ser alcançado. Vira uma espécie de régua que a gente usa para medir o direito positivo, mas que está totalmente separada dele. Não é mais o direito que é, mas sim o direito que deveria ser. Ok, agora que a gente apresentou as duas escolas, vamos colocar uma do lado da outra. É aqui que as diferenças fundamentais ficam, bem, cristalinas. Olha só que interessante esse contraste. Para os clássicos, a natureza é algo que se conhece pela experiência. Para os modernos, é uma dedução abstrata da razão. Para os clássicos, o direito natural é o fundamento do direito positivo, está na base. Para os modernos, é um ideal para ele, algo a ser perseguido. E por fim, o foco clássico está na lei objetiva.
enquanto o moderno se desloca para os direitos subjetivos do indivíduo. E até mesmo a concepção de liberdade muda da água para o vinho. Na visão clássica, a lei te ajuda a ser verdadeiramente livre, a realizar sua natureza. Já na visão moderna, a liberdade natural é a ausência total de lei. E a lei é vista como uma restrição, ainda que necessária, para a gente poder conviver. Então a consequência de todo esse debate é gigantesca. Para a tradição clássica, o direito natural é direito de verdade, é lei aplicável nos tribunais. Para a escola moderna, ele é jogado para o campo da ética, da filosofia moral, algo separado da prática do direito. Pode até parecer uma discussão de filósofo meio antiga, mas as implicações desse debate moldam a forma como a gente entende a justiça, os direitos e o papel da lei até os dias de hoje. Hoje em dia, é muito comum a gente ouvir que o direito natural é uma ideia ultrapassada, um sonho, algo impossível numa sociedade tão diversa como a nossa. Mas o autor que inspira esta análise argumenta que essa percepção, na verdade, se baseia num grande mal-entendido. As críticas são bem conhecidas, não é? Que a gente não consegue concordar sobre o que é moral, que as leis precisam ser neutras, que é impossível criar um código de regras que nunca muda. Essas objeções parecem, à primeira vista, muito fortes. E aqui a gente chega ao ponto central do argumento. Segundo o autor, todas essas críticas são sim válidas. O problema é que elas estão mirando no alvo errado. Elas são, na verdade, críticas à versão moderna e racionalista do direito natural, aquela que sonha com um sistema perfeito, abstrato, imutável. Essas críticas, ele argumenta, simplesmente não se aplicam à tradição clássica. E essa analogia do jurista Javier Árvada ilustra de forma brilhante o bom senso por trás da visão clássica. É simplesmente razoável tratar cada coisa de acordo com a sua natureza. Da mesma forma, não seria o mais razoável de tudo tratar o ser humano de acordo com a natureza humana? Sendo assim, a posição defendida é que a tradição clássica, com seu realismo, não propõe um código de regras fixas e imutáveis. Pelo contrário, ela oferece um alicerce para a justiça baseado em princípios muito básicos da moralidade que são evidentes, como fazer o bem e evitar o mal, e que consegue se adaptar às circunstâncias da história. E o que isso significa na prática? Significa que, para a visão clássica, a gente volta ao ponto de partida. O direito natural e o direito positivo não são dois mundos separados, um real e um ideal. Não, eles formam um único sistema jurídico. A justiça fundamental não é algo que está fora da lei, ela é a sua raiz, a sua fundação. E isso nos deixa com uma questão final para reflexão. A justiça é algo que nós inventamos e combinamos entre nós, ou é algo que a gente descobre na própria estrutura da realidade e da natureza humana? A resposta que damos a essa pergunta, bom, ela define o nosso mundo jurídico.